Fala meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, recentemente eu gravei um vídeo no canal e, se eu não me engano, foi até sobre a capa da The Economist, né? Onde tem aquela máquina de caça-níquel e tal. E ali tinha uma coisa bem intrigante que era a respeito das queimadas. E eu até fiz um comentário ali acerca da importância do Brasil em ser um território geofísico ou geofisicamente falando mais seguro em relação a muitos países, principalmente aos Estados Unidos, no que se refere a catástrofes e tudo mais. Mas o Brasil, além disso, ele tem uma importância a nível global, que é a importância alimentar, isso é inegável. Todo mundo sabe que o Brasil ele é celeiro de produção, principalmente de grãos, para a maior parte dos países do mundo. O Brasil é um dos maiores exportadores de todas as espécies de grãos no mundo. Aqueles que ele não é líder, ele é segundo, terceiro colocado. E o Brasil ele tem um diferencial que é uma terra muito fértil. Praticamente tudo que planta aqui no Brasil nasce, né? Tem frutas, tem plantas, tem legumes, hortaliças e diversos tipos de alimentos que são trazidos de outros países, muitos deles com climas até muito específicos, e aqui no Brasil vinga, né? Porque a terra aqui é muito boa. Eu tenho alguns amigos que são produtores de cerveja artesanal e recentemente eles estavam conversando comigo que o Brasil começou a produzir lúpulo, né? Para quem não sabe, o lúpulo ele é uma, não sei se pode chamar de planta, mas talvez seja uma planta, e ele produz como se fosse um frutinho, né? Eu não sei que característica, qual seria a forma correta de chamar o lúpulo, se é um fruto, se é uma semente, mas enfim. E ele é o responsável por dar o amargor da cerveja, né? E até então o Brasil não tinha produção de lúpulo, porque o lúpulo ele precisa de um cenário muito favorável para que ele seja produzido. E recentemente conseguiram, né? Os pesquisadores aí conseguiram desenvolver esse cenário, plantaram, deu e agora já está sendo produzido em algumas regiões do Brasil. Então o Brasil ele tem uma característica climática e de solo muito favorável ao plantio, né? E o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, esse vídeo ele vai ficar um pouquinho longo, tá? Já aviso logo de antemão, porque eu vou soltar um vídeo aqui, eu vou deixar esse link aqui também na descrição, porque eu acho de suma importância que todas as pessoas assistam esse vídeo para entenderem o que de fato está por vir aí a partir do ano que vem, tá? Eu, através do meu trabalho, tenho contato com algumas pessoas e eu já estou sabendo, já estou ciente que o país está falando no cenário agrícola em estado de atenção e corre-se o risco de realmente faltar alimento a partir do ano que vem. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é o que está por trás disso. Quais são os interesses? Qual é o objetivo? Por que recentemente o Macron falou em boicotar o Brasil, né, em deixar de comprar a soja do Brasil, a soja brasileira, sendo que a França é o principal comprador de soja brasileira na Europa, né? O que está por trás disso? Por que celebridades como Leonardo DiCaprio e tantos outros aí, juntamente com alguns políticos do mundo e líderes do mundo, têm feito questão de apontar para o Brasil e falar assim: olha, cuidado com a Amazônia, para de queimar, para de desmatar, senão nós vamos intervir e não sei o que. Nós vamos entender nesse vídeo aqui a grandiosidade do planejamento e do plano desses camaradas, né? Então eu vou soltar o vídeo e à medida que eu for achando necessário, eu vou fazendo um ou outro comentário. Até por isso que eu estou fazendo questão de assistir juntamente com vocês. Senão eu deixaria simplesmente o vídeo aí, repostava e tudo certo. Mas eu acho importante fazer algumas colocações
que de repente não são feitas pela própria apresentadora ali. Beleza? Eu já até posicionei aqui num período que é interessante, porque o comecinho ali ele não é tão interessante para que a gente possa assistir. Investidor. Nosso grande objetivo é abrir seus olhos e, para tanto, nós vamos fazer uma radiografia do abastecimento global de alimentos, que joga por terra alguns mitos e traz à tona uma realidade assustadora. Falta comida para matar a fome crescente do mundo. Mais do que revelar a verdadeira... Bom, aqui cabe um comentário. Ela diz aqui que vão quebrar alguns mitos. No decorrer desse vídeo, vocês vão ver que um desses mitos que se criou, principalmente em relação ao Brasil, é que se desmata muito mais do que se refloresta, ou que se desmata muito mais do que o necessário para se produzir. E ela vai apresentar algumas informações aqui que joga isso por terra. E outra coisa que ela fala que é preocupante: falta comida para matar a fome do mundo. Isso, tá, levando em consideração um cenário mundial normal. Imagina isso dentro do momento que nós estamos passando, a gravidade do que representa isso para os dias atuais. Situação dos estoques globais de alimentos. A Rural Business quer te alertar para as manobras que usam como pano de fundo o falso manto ambiental. Te alertar para o gigantesco jogo de interesses que alguns países têm colocado em prática sem que você perceba, contando sempre com o apoio de grande parte da velha mídia. E qual é o grande... Aqui é interessante, né? Quais são os planos, né? E contando com apoio de parte da velha mídia. Velha mídia é essa que serve exatamente o interesse dos senhores desse mundo, né? Dos donos de tudo. Dos Illuminati ou dos globalistas, cada um entenda do jeito que quiser. Mas é fato que existe um grupo pequeno de bilionários que mandam no mundo, né? Que são entre eles os banqueiros, os donos das maiores indústrias petrolíferas, os donos das maiores agências financeiras e por aí vai. Então, essa velha mídia que ela cita, na verdade, são os grandes responsáveis por propagar aquilo que os caras querem que se propague. Isso em todas as circunstâncias. Quando se trata de saúde, quando se trata de alimento, quando se trata de religião, quando se trata de tudo. Né? A mídia fala aquilo que eles querem que seja falado. Então é sempre importante ter essa percepção para que a gente não seja ludibriado até mesmo naquilo que nós vemos na mídia de internet. Porque muitos canais que servem o interesse desses caras, que antigamente só estavam na televisão, hoje também já estão na internet formando opinião. Então é preciso que você tenha essa consciência para que você consiga fazer um filtro disso. E a partir daí você começar a entender o que está por trás de tudo isso. O grande objetivo dessa nova ordem mundial? Segurança alimentar. O petróleo deste novo século. E o que vamos ver nessa... Olha só que interessante. Segurança alimentar. O petróleo do novo século. O que acontece? Qual é a profundidade dessa frase? Né? Nós sabemos que o petróleo hoje é o grande lastro para a economia mundial. Né? E quando a gente fala de substituir o petróleo por alimento, talvez nós não tenhamos a dimensão da seriedade disso. O que ela está querendo dizer é que o alimento ele vai se tornar, a nível mundial, um lastro muito mais forte do que o próprio petróleo. Há um tempo atrás, eu conversando com algumas pessoas, a gente estava falando a respeito da produção de sementes, venda de sementes, e já começa a ser cogitado a possibilidade de ter um controle na venda de sementes. Ou seja, até aquela pessoa que tem uma terra que pratica agricultura familiar, ela vai ter sérias dificuldades num curto espaço de tempo, tá? A gente vai ver isso acontecer num curto espaço de tempo. Ela vai ter sérias dificuldades para comprar as suas sementes, para que ela possa fazer o plantio. Hoje a gente já tem um controle que ele ainda não é tão rígido, mas ele já existe através da Monsanto. Mas isso vai ficar ainda pior.
Porque a gente está falando de agricultura familiar, a gente está falando daquela pessoa que quer fazer uma horta no sítio dela, quer fazer uma horta na casa dela. Por quê? Porque essa venda e essa compra indiscriminada vai, para eles, né, a argumentação que eles vão usar, vai representar um grande risco para a saúde alimentar do mundo. Olha só a seriedade disso, olha só a importância que isso tem para nós num curto espaço de tempo, tá, pessoal? Isso que eu tô falando não é uma coisa que a gente vai projetar para daqui 10, 15 anos, não. É algo que já está para acontecer. Tá? É só vocês associarem isso com o período de pandemia que a gente está vivendo, com o período de restrições, de lockdown, de falta disso, de falta daquilo, que a gente vai começar a entender qual é o cenário global de tudo isso. Nova série é que cada dia que passa, produzir alimento terá um grau cada vez maior de importância. Nos próximos anos veremos que o que importa de fato é produzir a matéria-prima e não o processar, como há séculos se fala. E isso aqui que ela fala é extremamente importante. Por quê? Vamos usar o exemplo da soja. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo e o maior exportador de soja do mundo. Tem muitos países que compram a soja do Brasil in natura, compram a matéria-prima, manufatura ela, faz um subproduto em cima dessa soja e depois vende esse produto para o próprio Brasil e para outros países. Isso no mercado hoje, atual, é muito rentável. O que ela está querendo dizer é que o grande pulo do gato, a grande rentabilidade, na verdade, ela vai deixar de estar no produto manufaturado, né, no subproduto, e vai passar a estar concentrada na base, na matéria-prima, ou seja, a matéria-prima vai valer mais do que o produto que foi manufaturado. Então a soja em grão ela vai valer muito mais do que, por exemplo, uma carne de soja ou um alimento que tem na composição dele soja. E soja tem quase tudo. Se você pegar um biscoito, se você pegar um pão, tem óleo de soja. Né? Se você pegar qualquer coisa que você compra hoje que é industrializado, tem a soja. Ou seja, através de óleo, ou seja, através de farinha, ou seja, através de qualquer outra forma que soja extrusada, qualquer outra forma que é manufaturada dela, mas tem a soja no alimento. Então, o que ela vai apresentar pra gente mostra que o cenário vai mudar. E é aí que o negócio começa a ficar preocupante. Por quê? Porque se nós vendemos a soja em grãos lá para fora, para eles poderem manufaturar ela e devolver ela através de produto, o que é mais caro, a partir do momento que o grão ficar mais caro, quem é o país que detém o pote de ouro? É quem produz o grão. E quem produz o grão? Nos próximos anos será confirmado o quanto o trabalho de chão de mercado, ou seja, o de produzir matéria-prima, alimento, terá poder. E quem é o grande ator nesse campo? Bingo! O Brasil. Esse fazendão é a peça-chave nesse jogo. Esse termo que ela usa, ele é até engraçado, né? Porque fazendão mesmo, né? Porque em 2015, 2014, não me lembro, eu fiz um vídeo. Esse vídeo foi o vídeo que eu mais tive visualizações no meu canal. Ele chegou a quase 1,5 milhão de visualizações, onde eu dizia que o Brasil seria o primeiro país Illuminati. Por quê? Por conta de tudo que acontece aqui, por conta da dificuldade que as pessoas têm de acordar, por conta do brasileiro ser um povo acomodado, por conta de o nosso sistema político, o nosso sistema de uma forma geral, ele já ser totalmente produzido para corrupção, né? Então quando ela fala de fazendão, ela tá usando de uma ambiguidade aí, né? Ela mal sabe disso, mas ela tá, porque além de ser uma terra que produz muito, né, uma verdadeira fazenda, ainda tem talvez o maior rebanho de gado do mundo, porque infelizmente o povo brasileiro ainda reluta em despertar para algumas coisas. Neste país de terras férteis, que tem sol o ano todo, água em abundância e vocação agrária, tudo que se planta, colhe.
o Brasil tornou-se o celeiro do mundo, invejado e cobiçado por europeus e asiáticos. Algo que de tão grandioso pelo poder que nos garante fomenta a manipulação e coloca a velha mídia, políticos e seus atores para tentar esconder de você o poder da produção agrícola do Brasil. Só um adendo aqui, europeus, asiáticos e norte-americanos, né? Porque ninguém pode esquecer a fala do Joe Biden meio que ameaçando o Brasil. Então não é só os europeus e asiáticos, não. E pior, estão por aí tentando colocar na cabeça dos brasileiros que vivem nos centros urbanos ideias muito distantes da realidade do dia a dia do campo. A Rural Business é a única agência independente provedora de informação estratégica para o agronegócio e investidores do mundo, porque opera há 30 anos nesse mercado sem qualquer interferência de patrocinadores, investidores, compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Por isso, precisamos do seu apoio. Nossa única fonte de renda provém de assinaturas. Com um investimento de menos de R$10 por mês, você pode manter os nossos serviços de informação no caos global. Adiantar um pouquinho aqui, né? Olha só, daqui para frente começa a ficar interessante. Uma verdade que está escondida a 7 chaves. Pode faltar comida no mundo. E o Brasil é peça-chave para evitar o que está escondida a... Vou voltar esse pedaço que eu quero que vocês prestem bastante atenção no que ela fala. A 7 chaves. Pode faltar comida no mundo. E o Brasil é peça-chave para evitar... Agora, associem isso com aquele outro vídeo que eu fiz, onde eu mostrei aquele comunicado da ONU dizendo que 2021 vai ser o pior ano da história da organização em termos de ajuda humanitária, porque países estão passando fome. Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que ir conectando as peças, tá? A gente tem que ir conectando as peças. Se você quer entender, se você quer ver esse quebra-cabeças montado, você tem que ter o trabalho de conectar as peças. Se você tiver o trabalho de conectar as peças, você vai estar um passo à frente dos demais. E isso, numa situação de sobrevivência, que é o que nós vamos passar a partir do ano que vem, isso faz toda a diferença. Pessoal, tem gente que ainda não se deu conta da gravidade ou da seriedade de um vídeo como esse, de uma denúncia como essa, de quando nós falamos, olha, fique esperto, se prepara. Pessoal, um mundo em caos, uma cidade em caos, um estado em caos, um país em caos, não é uma coisa bonita de se ver. As pessoas com fome, tá? Um pai de família com criança pequena em casa passando fome, ele é capaz de matar para alimentar a sua família. Quantos e quantos filmes a gente já viu de cenários caóticos num mundo completamente devastado por seja qual for lá a situação, onde as pessoas se transformam em verdadeiros animais para poder sobreviver. E isso não é brincadeira. Isso hoje pode parecer uma coisa totalmente cinematográfica, pode parecer uma ficção. Talvez hoje nem pareça tanto, porque tudo que a gente está passando mostra realmente que isso é uma possibilidade real hoje. Alguns anos atrás até sim, né? Poderia parecer uma ficção. Mas isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Quando fala de alimento, quando fala de comida, quando fala de fome, é preciso você estar um passo à frente. Então é de suma importância que você pegue essas informações e comece a formular na tua cabeça qual vai ser a estratégia que você vai usar junto com a tua família, junto com os teus amigos, junto com as pessoas que estão no teu convívio, para que você possa se preparar, cara. Eu vou falar uma coisa aqui, tá? Eu ainda não fiz um vídeo entrando no âmbito religioso, porque eu quero fazer um vídeo bem elaborado para isso. Mas tem muita gente acreditando que vai ter um arrebatamento e que vai acontecer tudo e que Jesus vai vir aqui, vai te tirar e vai te dar a vida eterna e você vai ficar tranquilo. Galera, pessoas que estão aqui no meu canal, cuidado, tá? Cuidado. Abre os teus olhos. Tá? Abra os teus olhos. Tem muita gente que fala que eu sou liberto, porque eu sou liberto, porque eu sou...
eu expandi minha consciência e tal, mas não consegue deixar o vício, tá, de crente de lado, cara. Continua sendo crente. Ah, mas qual o problema de você ser crente? Todos nós cremos em alguma coisa. O problema não é você ser crente. O problema é você ser crente inconsciente. É quando você chega e fala assim, não, isso aqui eu não permito que toque na minha vida. Por quê? Porque isso aqui é a palavra de Deus, ou porque isso aqui é a profecia, ou porque isso aqui é... Galera, acorda. Tá? Pelo amor de Deus, acorda. Tá? O buraco é muito mais embaixo. As mentiras que enfiaram goela abaixo da gente, ela não está só no âmbito social, ela não está só no âmbito cultural, ela não está somente no âmbito físico, acerca do formato do planeta, acerca da existência humana, ela está dentro da religião, e a religião é onde mais eles mentiram. A história da religião, a história bíblica, a história de tudo é onde esses caras mais enganaram a gente. Então, se você de fato quer ter uma sobrevida, se você de fato quer tentar, pelo menos, fazer alguma coisa para mudar esse mundo, você precisa começar a se libertar de algumas coisas que você acha que é verdade, porque você não se permite ser confrontado nelas. Tá? Então, abre o olho. O caos global. Por ser um assunto de interesse de todos, pedimos que você se sente confortavelmente e, se for o caso, chame as crianças para a sala, porque as nossas crianças e jovens precisam conhecer as verdades que envolvem o agronegócio e a importância do alimento que chega à sua mesa todos os dias, para tirar o ranço das inúmeras mentiras que eles aprendem por aí, muitas vezes dentro das escolas que você, pai ou mãe, paga todos os meses. Porque todos, desde criancinha, precisam saber que comida não cai do céu. O texto que eu vou apresentar a seguir foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos da Rural Business, revisado e dirigido por Júlio Brissac, editor e diretor aqui da Rural Business. Um fato básico e até ridiculamente explícito, mas constantemente deixado de lado por quem veste o falso manto ambiental para pagar de bacana ou defender interesses que passam longe desse objetivo, é que para produzir alimento em grande escala é preciso grandes extensões de terras férteis, aptidão, sol na medida certa, água em abundância, segurança de todas as formas, inclusive jurídica, de propriedade, para que alguém se predisponha a correr riscos e investir pesado no campo, fazendo funcionar toda uma cadeia produtiva para que a comida chegue todos os dias à sua mesa e alimente uma máquina que não pode parar nunca. Neste quesito, até que os orgânicos consigam de fato ganhar escala, uma verdade tem que ser dita: o uso de defensivos agrícolas seguros se faz necessário para a produção de alimento em grande escala neste mundo. E todos os países utilizam, porque sem eles, os custos operacionais inviabilizariam a agricultura e a humanidade já estaria passando fome há décadas. Você, eu, todos nós temos a facilidade de entrar no supermercado para escolher o que comer, porque lá no campo inovações tecnológicas são aplicadas. Sem isso, não haveria produção suficiente para matar a fome cada vez maior do mundo. Aqui tem um contraponto e a gente tem que ter inteligência suficiente para a gente poder ouvir todas as coisas e filtrá-las, né? Isso que ela fala a respeito dos defensivos agrícolas para que a produção possa atender a demanda mundial de alimentação é fato. Porém, se cada pessoa pudesse ter o seu pedaço de terra e pudesse plantar o seu alimento, talvez isso não seria numa proporção tão gigantesca como é apresentado aqui. Ah, mas tem gente que não ia querer, beleza. Se você não quer, então vai ter quem queira, né? O problema é que hoje existe uma burocracia tão grande para distribuição de terra
que torna isso totalmente inviável. E é até um assunto delicado da gente falar sobre isso, por quê? Porque isso é uma coisa que deveria ser tão bem debatida, mas por conta de alguns movimentos que surgiram aí, como o MST, como outros aí, que supostamente defendiam, né, o direito de cada cidadão ter a sua terra, mas na verdade o objetivo deles era totalmente outro, né? Isso acaba sendo delicado de nós falarmos. Mas se cada pessoa tivesse o direito de ter o seu espaço de terra e de repente poder optar por produzir o seu alimento ali dentro, talvez a necessidade da indústria, né, não fosse tão grande. Mas o que foi feito de uma forma para que as pessoas perdessem a sua autonomia e toda a responsabilidade de fornecimento do alimento ficasse na mão da indústria. Por isso que a gente está nessa situação de ter que usar cada vez mais agrotóxicos, de ter que usar cada vez mais transgênicos. Por quê? Porque é oferta e demanda, porra. Não tem mágica. Quanto mais demanda tem, maior tem que ser oferta. Então, se tem muita gente com fome, muita gente comendo, precisa produzir mais. E para produzir mais, você precisa acelerar o processo de produção. E para isso você precisa de agrotóxicos, de transgênicos e de tudo isso que a gente vê, né? Então, o que ela fala, ela tem razão, porém, se o cenário fosse diferente, talvez não houvesse essa necessidade toda aí que ela apresentou. Mas beleza, vamos seguir. E olha, até mesmo os ecobobos, os ecochatos, que conscientes ou não defendem interesses bilionários e que estão por aí, tipo Greenpeace, detonando a produção agro do Brasil. Só que o cerco está cada vez mais apertado e é hora da geração Nutella acordar. Todos os números que vamos te mostrar são oficiais, atualizados em novembro agora de 2020 pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é a autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio. Quem nunca ouviu por aí é que o consumo de um alimento X ou Y está em queda? Pois saiba você, né, que é aqui que está a chave desse cofre. Ao contrário do que dizem por aí nesse planetinha chamado Terra, a demanda por comida nunca cai, ela só cresce. É só pensar um pouco para perceber que não existe a menor chance do mundo reduzir o seu consumo de alimento, pois a cada dia nascem mais e mais pessoas. A população vive hoje com mais capacidade de consumo, em sua grande maioria nas cidades, com supermercado em cada esquina, com mais qualidade de vida e por muito mais. Essa é a OutSystems, a mais completa plataforma. Só pular essa propaganda aqui e a gente já continua. Nas últimas décadas, a expectativa de vida aumentou significativamente em todo o mundo. Quem nascesse em 1960, por exemplo, ano em que as Nações Unidas começaram a compilar esses dados, poderia esperar viver até os 52 anos de idade. Hoje, essa média já ronda a casa dos 73 anos, pelo menos. Ou seja, ganha-se aí, em média, 20 anos de vida e consumo de comida. 20 anos, meu amigo. Então, quem? Talvez isso explique o interesse em reduzir a expectativa de vida, né? Ou reduzir, eliminar pessoas com uma idade mais avançada, fazer com que elas, de repente, tenham uma doença, né? Alguma coisa que leve elas a óbito, né? Porque quanto mais idoso no mundo, mais gente para comer, não é verdade? Em sã consciência pode acreditar em queda de consumo de alimento. Mas sabe por que falam isso para você por aí? Porque de tempos em tempos você ouve que o consumo de carne, arroz ou qualquer outro alimento básico está em queda? Primeiro, porque quem manda na mídia mundial, ou seja, nas informações que chegam até você, é a indústria e não a ponta de produção. Indústria é essa que tem o maior interesse de mexer com o mercado ao seu favor e usa para isso a arma mais letal de todas, a comunicação. E segundo, em razão das constantes quebras de produção.
O fato é que o consumo recua não por uma retração de demanda. Ele aparece em queda, sobretudo nos números apresentados por governos em todo o mundo, porque ninguém consegue comer o que não existe. Simples assim. O milho é o cereal mais importante desse planeta, responsável por alimentar bovinos, suínos e aves ao redor do mundo, produzir energia renovável como etanol e chegar às nossas mesas de forma in natura, em bolos, pães, molhos, margarinas, maionese, tempero em pó, ração de cachorro, cerveja e inúmeros outros produtos. Hoje, quase tudo tem milho na sua composição, coisas que a gente até custa acreditar. E este grão não cai do céu. O que vamos te mostrar agora é uma viagem por 50 anos de história dividida em 5 décadas e que vai nos levar à mais incrível descoberta sobre a produção e consumo de alimentos ao redor do planeta, já apresentada por uma agência de informação. E a Rural Business tem muito orgulho de ser ela a levar isso até você. Acompanhe da esquerda para a direita que o consumo de milho deu um tremendo salto entre os anos de 1971 e 1981, que são apresentados em safras no gráfico, de 1970-71 a 1980-81, pois é assim que o ano é contado na agricultura. Pois bem, o aumento chegou a 53%, o que significa que em apenas 10 anos a demanda mundial por milho passou de 269 para quase 412 milhões de toneladas, ou 143 milhões de toneladas a mais. Na década seguinte, o crescimento foi bem menor, de 15%, depois subiu para 29%. Mas perceba o que aconteceu desde a virada do século. Sim, um tremendo boom de demanda, puxado pelo aumento vertiginoso do uso do milho na produção de etanol. Vale destacar que, além de jamais ter ocorrido uma única queda nesses 50 anos de história, nas últimas 2 décadas o mundo deixou de consumir 609 milhões de toneladas de milho para passar a casa de bilhão. A expectativa é que na nova safra 2020-21, pelo menos 1 bilhão e 150 milhões de toneladas de milho sejam consumidos ao redor do planeta. Bilhão de toneladas. Ouviu bem? Pessoal, é tão importante a gente entender um pouco esses números que isso explica por que existe o interesse desses caras em reduzir a população mundial. Por quê? Porque para eles o negócio está ficando fora de controle. A gente está falando de mais de 1 bilhão de toneladas de milho. Cara, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Então, para eles, o que é mais fácil, né? Como a gente vai ver dentro desse vídeo que corre-se o risco de faltar alimento, é muito mais fácil para eles usar do subterfúgio que estão desmatando para produzir, né? E isso é ruim para o meio ambiente porque faz mal para a saúde, do que falar assim, não, realmente precisa mais ali de mais espaço para poder produzir mais, porque o mundo está consumindo mais. Não, para eles é muito mais fácil usar, através da mentalidade maquiavélica deles, de que o mundo tem excesso de pessoas. Se tem excesso de pessoas, vamos cortar o mal pela raiz. Eliminemos as pessoas. É simples. O pensamento deles é esse. Em resumo, a cada 10 anos o mundo vem aumentando em média 34% do seu consumo de milho, que significa demandar 176 milhões de toneladas a mais a cada década. E tem ideia de quantos países são necessários para produzir tudo isso de milho? Bom, só para ter uma noção, isso é interessante. De lado os 10 maiores produtores, seriam necessários todos os demais, 98 países ao todo, para produzir essa quantidade. O que ela está dizendo? Se você tirar os 10 primeiros países, que são os maiores produtores de milho do mundo, toda a produção, todo o consumo de milho no mundo hoje, você precisaria dos 98 países do mundo produzindo milho para poder dar conta de abastecer. Olha só o tamanho do consumo, o quanto se consome. Isso a gente está falando somente de milho, tá? Quantidade de milho. Percebe a fragilidade do abastecimento?
E o que já parece quase surreal se torna assustador quando colocamos junto com o milho outros 2 alimentos básicos para o mundo, a soja e o trigo. O consumo global de milho, soja e trigo cresce a uma média impressionante de 29% a cada década, demandando 325 milhões de toneladas a mais cada 10 anos. Veja que 50 É muita anos coisa. atrás, o Meu consumo Deus. de milho, trigo e soja era de pouco mais de 640 milhões de toneladas. É esse número, 0,64, mostrado à esquerda no gráfico. Hoje, este mesmo consumo já bate no recorde de 2,27 bilhões de toneladas, 255% de aumento, o que confirma uma população que já consome 1,63 bilhão de toneladas a mais de milho, trigo e soja num prazo de 5 décadas. Tem ideia do que isso representa? Estamos falando de 1 bilhão e 630 milhões de toneladas a mais de alimento. Bom, se tudo caísse do céu, ou se fosse possível cada um plantar em casa para consumo próprio, como sonham alguns socialistas utópicos por aí, até não haveria problema. O detalhe é que isso demanda terra. E não é qualquer terra e em qualquer lugar, não. Só deixando claro o que eu falei, eu não sou socialista, tá? É só um pensamento de uma pessoa que acha que cada um deveria ter seu espaço de terra. O socialismo, ele não é só isso, né? Obviamente. Tem que ser terra agricultável e estar num país que tenha condições ideais de clima e segurança jurídica. Pois, do contrário, nada que se planta dá. Só que terra não é elástica, meu amigo. Além de finita, demanda investimentos altíssimos para garantir alimento, o que nem sempre é possível em razão dos preços flutuantes do mercado, que ora garantem lucros, mas em boa parte das vezes afundam os produtores no prejuízo, já que essa é uma fábrica sem telhado, operando a céu aberto. Perceba que já surge algo de diferente neste gráfico. O destaque em vermelho confirma que entre 1981 e 1991, a área de cultivo de milho, soja e trigo caiu 1% ao redor do mundo e jamais conseguiu recuperar o crescimento de 20% de 50 anos atrás, atingido entre as safras de 1970, 71 e 1980 e 81. E aqui está um ponto fundamental dessa longa história de mentiras que te contam por aí, que nos deixa enxergar no meio da névoa o quão cobiçado é este Brasil. Enquanto o consumo de alimentos básicos como milho, soja e trigo cresce em níveis galopantes em todo o mundo, como já te mostramos antes, a uma média de 29% a cada 10 anos, a área de plantio aumenta quase 3 vezes menos, em 10% apenas. Em 50 anos, a área de plantio desses 3 alimentos básicos que compõem quase tudo que chega à sua mesa aumentou apenas 57%. Passou de 347 milhões para 546 milhões de hectares em todo o mundo. Alguém alguma vez já tinha te contado isso por aí? Quem ouve o senhor Macron, presidente da França, o senhor DiCaprio, a dona Angela Merkel da Alemanha e a pirralha Greta Thunberg falando de desmatamento, poderia pensar em algo semelhante? Poderia imaginar que nas 2 últimas décadas, como revela bem o gráfico, o aumento de área de cultivo de soja, milho e trigo? Pessoal, a estratégia é muito simples, né? Se tem uma perspectiva de falta de alimento global, e os caras sabem disso, né? Porque a elite sabe disso. Se tem uma coisa que eles sabem, é de tudo que acontece no mundo. As mentes brilhantes, os grandes responsáveis por estatística e por pesquisa e não sei o que, tá tudo debaixo da carteira desses caras, né? E se existe essa possibilidade de falta de alimento e você tem um país que é o grande fazendeiro do mundo, como essa apresentadora colocou, qual é a melhor estratégia? A gente não precisa ser muito inteligente nem pensar demais para entender quais são os planos dos caras em relação a um país que é detentor da maior produção de grãos do mundo. E aqui a gente está falando só de grãos.
Nós não estamos nem falando de carne, a gente não está falando de outros tipos de alimento, nós estamos só nos referindo aos grãos. Então, meus amigos, é bem complicado. O negócio começa a desenhar um cenário assustador para o Brasil nos próximos anos. Está praticamente estagnado e com um aumento muito abaixo de 50 anos atrás? Pois então, para produzir hoje quase 4 vezes mais milho, soja e trigo que 50 anos atrás e garantir a comida de todos os dias do senhor Macron, da pirralha Greta, da dona Merkel, do senhor DiCaprio e outros tantos lobos travestidos de cordeiro que andam por aí a usar e abusar do falso manto ambiental para tentar tomar posse das riquezas do Brasil, os produtores brasileiros tiveram que trabalhar muito duro. Eles tiveram que colocar muito dinheiro no campo para garantir não só o aumento da área de cultivo, mas um incremento médio de 19% na produtividade das lavouras, que você vê demonstrado neste gráfico da esquerda. E pasme você que lá em 1970, 71, o mundo conseguia colher só 29,6 sacas de soja, milho e trigo por hectare. Hoje, essa produtividade fica em torno de 69,5 sacas, 135% acima de 50 anos atrás. E sem isso, o mundo já estaria passando fome, pois foi o forte avanço tecnológico aplicado ao campo. E entre eles, vale lembrar, está o uso em larga escala de defensivos agrícolas, que permitiu que a produção global de milho, soja e trigo saísse de 620 milhões para impressionantes 2,28 bilhões de toneladas em 50 anos, mantendo um crescimento médio de 30% a cada década, 3 vezes mais que o aumento da área, como revela o gráfico da direita. E fica aqui um conselho da Rural Business a todos os marionetes de plantão. Fechem a matraca e comecem a pensar positivo, a rezar um bom terço, até mesmo fazer macumba, pois dependendo do que vier pela frente, a agricultura mundial pode entrar numa tremenda fria. Isso não tenha dúvidas, minha amiga. Que a fome dói bem mais do que a ganância. Observe atentamente esses dois gráficos, mas foque primeiro no da esquerda. Ele confirma que mesmo com tudo dando certo, ouviu bem? Mesmo com tudo dando certo, o que significa o mundo conseguir tirar dos campos 2,28 bilhões de toneladas de milho, soja e trigo, uma produção tão, mas tão gigantesca que jamais foi vista nesse planetinha chamado Terra. Ainda assim, a capacidade de abastecimento mundial dos 3 mais importantes alimentos do mundo vai desabar. Então, aqui a gente já começa a entender, né, e é por isso que eu fiz questão de assistir o vídeo com vocês, para que a gente pegasse começo, meio e fim. Né? A gente começa a entender o porquê que o título desse vídeo aqui é que vai faltar alimento a partir de 2021. Mesmo tudo dando certo, mesmo todas as produções em todas as regiões do mundo, que são os maiores produtores desses 3 grãos, que é o milho, a soja e o trigo, que não tem nenhum problema, igual já estamos tendo no Paraná, né? Até pouco tempo atrás estava com escassez de chuva no Paraná, então a safra já estava comprometida, isso falando de Brasil. Ainda assim, vai faltar alimento, tá? Vai faltar alimento. Maior crise em 6 anos. Tá? Alguns setores da indústria já sentiram isso esse ano. É só você fazer uma pesquisa rápida aí e você vai ver que tem alguns setores da indústria que dependem desses 3 insumos que já sofreram com alta de preço, com crise de abastecimento. Tá? Você olha na prateleira do mercado, você vê que alguns desses alimentos aí já sofreram reajustes pesadíssimos. Então não é brincadeira, pessoal. O que é revelado por esse outro gráfico é estarrecedor, sobretudo quando analisamos todas as informações em conjunto. Mesmo aumentando em 57% a área de cultivo de grãos em 50 anos, mesmo investindo pesado para ampliar em 135% a produtividade média das lavouras
E mesmo aumentando em 268% a produção, a capacidade de abastecimento do planeta está em queda livre. Aí talvez comece a fazer sentido o que eu apresentei no vídeo anterior a esse, sobre a questão da autoexclusão, né? Na cabeça desses caras não tem outra saída senão reduzir a população. Só que a redução populacional ela não pode ser tão gritante como a gente imagina. Talvez ela até seja num segundo momento baseado em algum outro fator. Mas a inteligência seria deixar com que as próprias pessoas se auto-excluam da sociedade e morram por si só. Voltamos a insistir que mesmo com tudo dando certo e que a nova temporada 2020-21 consiga garantir a produção de 2,28 bilhões de toneladas de milho, soja e trigo, ainda assim os estoques terão capacidade para garantir o consumo global por apenas 111 dias, o que já confirma a maior crise de abastecimento em 6 anos. Pessoal, 111 dias, nós estamos falando de menos de 4 meses de alimento. Eu acho que não tem necessidade de eu ir até o final desse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Para quem quiser pode assistir o inteiro. Eu até aconselho vocês a se inscreverem nesse canal aí. Eu sempre estou acompanhando esse canal. E o motivo de eu ter trazido esse vídeo para vocês é o seguinte: vai faltar alimento. Então se prepare. Não deixe para a última hora. Não pense você que tudo vai ficar bem, porque não vai ficar bem. A gente está prestes a entrar em 2021, que ao meu ver vai ser muito pior do que 2020. Vai ser um ano onde as coisas de fato vão caminhar para a nova ordem mundial. Tá? Quem ainda não acredita nisso, paga para ver. Paga para ver. E para você que acredita, para você que acompanha meu trabalho, para você que acompanha o canal de outras tantas pessoas que têm denunciado isso durante anos, se prepare. Não deixe para a última hora. Tá? Não deixe para a última hora. Esse é o conselho que eu dou para cada um de vocês.